E aí, tudo certo? E aí, tudo certinho? Maranata. Maranata, o Senhor logo vem. O Senhor logo vem. E é assim que nós começamos e saudamos você que está nos ouvindo agora com o nosso podcast. Ele que está começando agora. Então, a primeira página escrita, sei lá, o pessoal gosta de falar essas coisas, né? A primeira página escrita, a data, vamos dizer, a data mais importante, enfim. É o começo. É o começo. A gênese, né? Do podcast. Exatamente. E aí, Podclass. Podclass. Nome, caramba. Nome, importante, né? Viu? Podclass. Ele é pequeno, mas ele é... Tipo, cheguei, né? Acho que vai pegar. Acho que esse nome aí vai pegar. Viu? Vai pegar. Bom, mas vamos nos apresentar, né? Os apresentadores, pelo menos. Sim, no pelo primeiro, menos, né? No primeiro Acho que é o capítulo. mínimo. Pelo menos, né? Meu nome é Edson. Acho que é o mínimo. Pronto. E seu nome? Meu nome é Anselmo. Sou diretor jovem aqui da Igreja de Areia Branca, né? E vou estar junto com vocês aqui nesse podcast, introduzindo um pouco da lição, conversando, e a gente vai levando aí, Muito bem. E assim, falando sobre o nosso podcast, que é um resumo da lição da Escola Sabatina de cada semana, sempre na sexta-feira, você vai estar ouvindo aí. Você pode estar ouvindo em outro dia, mas dia oficial, para você não perder o lançamento dele, de cada episódio é na sexta. Mas aí no caso, Anselmo, se o cara chegar e ouvir, então ele já estudou a lição da Escola Sabatina pela semana? De jeito nenhum. O nosso podcast ele não veio para substituir a lição. É só uma mais, só um adendo ali para você que é diretor também ter mais conteúdo para passar para os seus jovens, uma visão diferente, né? Perfeito. E se você for jovem, não for o diretor, mas quer dar uma incrementada, quer ter o que assim, um embasamento melhor, ou tirar alguma dúvida, né, que ficou, nós humildemente aqui estamos nos oferecendo para talvez ajudar você a elucidar as suas dúvidas. Agora, lembrando sempre que o que é mais importante é a leitura da Bíblia e o estudo da lição. Não, isso. Exato. Entendeu? Não estamos aqui para substituir. Bom, exatamente. Então, já nos apresentamos, já falamos o nome do podcast. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar definitivamente o estudo dessa lição. Vamos. Lição número 5. Show, vamos começar aqui então. Então vamos lá, vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo momento que o Senhor está nos concedendo agora de estudarmos, recapitularmos a lição da Escola Sabatina. E nós te pedimos que todos nós, seja qual hora, vão ouvir, vão ter acesso a esse conteúdo, que possamos ser ajudados pelo Espírito Santo a compreender as Escrituras e também praticar e também compartilhar para outros. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá então? Vamos embora. Como é que a lição sempre começa? Com as tirinhas, né? Umas tirinhas, tem outro nome lá, né? Mas eu enrolo muito para falar esse nome, charge, né? Então, para não errar, tirinha. A famosa tirinha, eu espero que você esteja com a sua lição na mão, você que está nos ouvindo. E tem uma tirinha engraçada, pode até se dizer, né? Assim, exato. Engraçada, né? O faraó, as pragas vindo, e faraó só tinha uma resposta: não vou deixar o povo ir, não deixa o povo ir, não deixa. E resistente, né? Resistente, teimoso, cabeça dura, até parece uma pessoa que eu conheço, que eu conheço bem, sou eu mesmo. Teimoso. Pois é. E aí, melhora faraó, melhore. Para então, com isso. Faraó teve muita chance. Anselmo, você já, em alguma situação da vida, já foi teimoso assim? Várias. Várias. A gente não precisa dizer o resultado, não, mas... vamos dizer o resultado que a gente já sabe, né? Você assemelha um pouco a nossa história, né? O final não é bom. É verdade. Mas a gente se manter resistente ali e o final... Então, mas eu também, olhando assim, a gente dá para se identificar um pouquinho com o faraó, viu? Na teimosia, mas o estudo da lição também aqui serve para que a gente não se identifique com ele. A gente não é para se identificar com ele. Exato. É para a gente aprender com o que ele fez para não fazer. Não ser igual ao teimoso e duro de coração faraó. Tem um versículo aqui. Você está com sua Bíblia aí, né? Espero que você tenha acesso à Bíblia aí, você que está nos ouvindo. Êxodo capítulo 7, versículo 13. Leia aí com essa voz potente que você tem aí. Show de bola, vamos lá. 7:13. Êxodo 7:13. Pega a sua Bíblia. Então vamos já acompanhar. Abre ela aí. Sim. Vamos ler juntos Eu tô aqui. com a minha Bíblia aqui. Êxodo 7:13.
No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Isso aí. Então, essa foi a tônica de toda a narrativa de Faraó, que ele aparece aqui no livro do Êxodo, é isso. Ele sempre aparece o quê? Endurecendo o coração e dizendo que não ia fazer a vontade de Deus, não ia atender o pedido de Deus de deixar o povo embora. Ou seja, não vou deixar endurecer o coração. Isso aqui pode ser um resumo do que Faraó fez. Isso. E quando a gente bate o olho aqui, a gente já vê já sobre o que vai se tratar a lição, né? A gente bate o olho na tirinha, a gente já vê aqui, pragas, Faraó, essa resistência dele. A gente já tem uma noção completa aqui do que vai ser tratado na lição. Nessa lição. E aí a lição começa no domingo, falando sobre uma guerra de deuses, ou de narrativas, podemos dizer assim, que era a narrativa do povo, assim, do Egito. Quando eu li a lição, sabe o que eu pensei? Você viu que eles falaram lá que tudo girava em torno do Nilo, né? O Nilo, ele era ali a plantação, era ali a colheita deles, e que eles tinham um Deus para cada coisa, né? O Deus da plantação, o Deus da chuva, o Deus disso, o Deus daquilo. E o povo de Israel, entretanto, que pedia para ir embora, era um povo que tinha um único Deus, nosso Deus, Deus verdadeiro. Sim. Isso era meio conflitante para o egípcio, porque ele entendia assim: como assim um Deus? Apenas a gente tem um Deus para tudo, para cada coisa a gente tem um Deus. Aí o Deus de vocês cuida de tudo? Impossível, isso aí não é Deus não, isso é balela, né? Não tem como não, né? E essa guerra de narrativas, vários deuses contra, vamos dizer assim, entre aspas, o Deus de Israel, foi que norteou toda essa história que nós estamos estudando nessa lição, mas que fala isso, do desejo do ser humano ter o controle de tudo. Então, quando ele não tem controle, ele pede ajuda a alguém superior. E aí, o que os egípcios faziam? Eles colocavam um Deus para cada coisa. Eles não era diferente, né? Quando as coisas fugiam do controle, era algo que eles não podiam mais estar tomando atitudes, né, para estar resolvendo ali. Eles recorriam aos deuses deles, assim como a gente hoje em dia, né, recorre ao nosso Deus. Isso. Algo fugir do controle ali. Amém. Gostei. Porque a gente também é tentado a recorrer a outros deuses, né? Ou outras coisas que nos fazemos, que podemos tornar deuses na nossa vida. Mas gostei da iniciativa sua aí, realmente. Corremos para o nosso Deus. Mas os egípcios eram diferentes nisso. E aí começou o embate. Você quer acrescentar mais alguma coisa na parte do domingo? Não, seria isso mesmo. Foi um bom resumo aí. Esse desejo de controle. Gostei bastante. Então vamos para a guerra? Vamos para a guerra. Quando a guerra começou, aquelas cobras lá, o cajado lá de Moisés virando serpente. Sim. E isso aqui virando serpente. Aí os encantadores de Faraó também conseguem fazer. Lá na sexta-feira tem um texto que eu vou compartilhar com você, com todo mundo que está ouvindo aí. Espero que você esteja ligadinho. O porquê foi que isso aconteceu. Mas interessante. Moisés faz um milagre, né? Exato. O cajado vira uma serpente. Só que aí o que aconteceu? Os encantadores de Faraó também foram lá e conseguiram imitar. Mas aconteceu uma coisa diferente. Foi o que aconteceu diferente. O que foi que aconteceu com a serpente, que seria o bordão de Moisés? Ele devorou. Cara, ele devorou ali as serpentes dos magos. Se eu fosse uns magos daquele, eu ia correndo para casa. Rapaz. Porque ali foi tipo foi uma derrota ali. Foi uma derrota. Apesar que eles conseguiram, imaginar a cara do faraó. Tá vendo aí? Isso aí é besteira. Eles também fazem isso. Eu acho que quando o faraó viu que os magos deles também conseguiram fazer, pensou: não, vocês são só apenas alguns magos que conseguiram uma magia melhor que a nossa, que fizeram um negocinho que nada demais, a gente também fez, né? Quando aquela serpente começa a engolir as serpentes dos magos, cara, eu acho que o faraó deu uma tremenda da base. Mas ele tinha uma coisa mais forte, que era a teimosia, e endurecia o seu coração, né? Então, mesmo assim, ele viu aquilo, mas aquilo não é como se não é como se fosse pouco para ele, né? Exato. Pouco para ele. Até a lição fala sobre que as pragas, se a gente olhar direitinho,
se a gente pegar as 9 primeiras pragas, dividir em grupos de 3, então são 3 grupos, né? Isso. São 9. As últimas pragas de cada grupo de 3 foram dadas sem aviso. As outras, Moisés ia falar com o Faraó, deixa o povo ir. Ele, não deixo. Se você não deixar, isso vai acontecer. O Faraó não deixava e acontecia. Mas tinha algumas que chegavam sem aviso, apenas aconteciam. Isso mostrando que, à medida que a dureza do coração do Faraó aumentava, as pragas iam sendo mais fortes. E isso eu vejo uma relação muito grande com a nossa vida, né? À medida que a gente vai dando mais cabeçadas e a gente não ouve a palavra de Deus e não faz aquilo que tem que fazer, vai indo pelo caminho errado, se distanciando ali, né? As consequências acabam ficando cada vez maiores, as consequências ficam mais pesadas. E essa verdade aí de Faraó é uma verdade para você, jovem, que está ouvindo. Eu tenho certeza que você se identifica com isso. Quando a gente vai por um caminho, a gente percebe que está errado, e a gente continua, e a gente vai, mesmo assim, quer continuar de qualquer jeito, vem coisas mostrando que não é assim. Parece que a gente vai quebrando cada vez mais a cara e vai ficando cada situação mais dolorida. Você tem alguma coisa aí para acrescentar aí na segunda e já emendando na terça-feira? Você já pode também fazer. Queria fazer uma pergunta aqui, né? Porque a gente entrou aqui nessa questão dos magos lá que conseguiram imitar a questão das serpentes. Sim. Se você já presenciou alguma coisa, né? Algo sobrenatural, alguma coisa talvez demoníaca assim, seguindo nesse contexto aqui, se no decorrer da sua vida, cara, do seu repertório aí, você já passou por algo assim, já presenciou? Não é nada legal. Eu acho que não, coisas, né? Mas já, né? Já, e não é nada bonito não. É por isso que eu me surpreendo com o fato do Faraó ter visto aquilo, porque você sabe o que é você colocar, assim, um bordão, né? Que é tipo como fosse um cajado, né? Você jogar um objeto de madeira no chão e ele virar uma serpente, já é assustador. Demais. Pelo menos para mim já seria. Aí os outros caras fazem a mesma coisa também. Aí uma serpente engole as outras, cara. Aí depois eu pensei, quando eles voltaram a ser, depois que voltou a ser bordão, então, o que aconteceu com o cajado do... Sim. Então, e aí a pergunta que você fez, já, e não é nada legal. Não, assim, são coisas assustadoras, pelo menos para mim são coisas, se não assustadoras, talvez é uma palavra muito pesada, mas são questões que deixam a gente perplexo, assim. Sim. E o que me incomoda, às vezes, em ver, é que isso, tipo, não fez Faraó mover uma palha, pô. Será assim, rapaz? Será que esse cara não tem razão? Não é melhor deixar esse povo ir mesmo? Pois é, né? E isso eu olho para a minha vida, eu tenho certeza que você olha para a sua, que muitas vezes Deus nos dá sinais claros na nossa frente, ou situações da vida mesmo. Sai desse caminho, aqui não é o certo, volta para o caminho que você deve estar, você sabe que não é isso, e às vezes isso, em vez de nos fazer a gente sair do caminho errado e ir para o certo, parece que a gente, nada, isso aí é só impressão, vou seguir, e aí a cara quebra certinho. Exatamente. Cara, isso é certinho. Na terça-feira aí, pode ir? Terça-feira aqui, o confronto começa. E aí? E você, em algum momento assim, acho que já tentou enfrentar Deus, já foi contra a palavra dele, no decorrer assim, sua vida? Já, várias vezes. Já. Porque assim, não é que eu declaro guerra ao Senhor agora, não é nada disso, não foi uma declaração de guerra nem nada. Mas eu acho que a gente às vezes quer enfrentar Deus quando, por exemplo, quer ver um caso que a gente às vezes quer enfrentar Deus? Quando a gente quer fazer alguma coisa que a palavra dele diz que não é legal pra gente fazer. Pronto. A gente não é para fazer aquilo. Sim. A Bíblia diz que não é legal, não vai ser bom. Às vezes nossos pais também dizem que não é legal. O pessoal da igreja, assim, nos estudos da Bíblia, vai se mostrando que também não é legal. Tipo, um monte de gente dizendo que não é legal. E a gente, mas eu quero fazer. Eu acho que isso também é uma forma de você meio que enfrentar Deus. Talvez não no nível que Faraó fez. Mas eu acredito que as consequências podem ser iguais à do Faraó. Faraó, o final dele, não vamos dar spoiler, né? Mas não foi nada bom. E sim. Quando a gente bate de frente, né, com a vontade de Deus, a gente vai se ver com as consequências. Isso não estou dizendo que Deus é vingativo, né? Até a lição fala isso, né? Que Deus ele não é vingativo. Mas tem horas que não tem outro remédio
que não seja enfrentar as consequências do que a gente decidiu. Exatamente. Né? Do que a gente Exatamente. decidiu. O confronto começa, né? A gente está aqui na lição de terça-feira aqui, e a gente vê a primeira praga acontecendo, Sim. né? Que foi o Nilo ali transformado em sangue, Certo. algo que era muito importante para os egípcios ali, né? Sim. O mantimento deles, para o Egito se manter funcionando, o Nilo era uma peça fundamental. Sim, com certeza. Né? E Deus começou ali pelo Nilo. E eu me pergunto hoje, será que tem coisas na nossa vida, Nilos, que as pessoas, nós mesmos, depositamos segurança e que Deus pode estar desafiando a gente? Né? Eu tenho um Nilo na minha vida, né? Eu coloco toda a minha confiança ali. Toda a minha confiança, né? Por exemplo... Cara, é um bom ponto, viu? Eu não pensei nisso. Em um cargo de muita importância. Tá. Né? Tô naquele emprego dos sonhos. Aí ali eu deposito muita confiança nisso. Certo. Chegar até um ponto de que eu começo, por exemplo, a deixar as coisas da igreja de lado, porque eu dou muita importância ao trabalho. Certo. Né? E Deus pode começar a desafiar você nesse seu Nilo aí. Né? Você começa a passar por problemas. Aí você, né, queria tanto esse emprego, mas... Aquilo já não está resolvendo mais, né? Isso, exato. A confiança que você tinha é grande, mas aquilo você acaba percebendo que não é tão assim. Eu dou importância, mas Deus ele vai mostrando em situações pra gente que se você continuar tendo sua confiança toda nisso aí, uma hora isso aí não vai ser suficiente para te salvar, ou problema de saúde ou qualquer outra coisa que seja. Cara, bom ponto, viu? Eu não tinha pensado por esse lado, mas é uma coisa para todos nós pensarmos aí, quais são os nilos da nossa vida, verdade. Exatamente. E aí, quando fala da questão da confiança, em quem a gente coloca a nossa confiança, na parte da quarta-feira, a lição ele leva a gente a entender que o que era a praga, as pragas para o povo de Israel eram uma libertação. Sim. E para os egípcios era uma oportunidade deles se arrependerem e conhecerem a Deus. Cara, isso é muito profundo se você parar para pensar. Então tem acontecimentos que na sua vida, acontecimentos que para sua perspectiva pode ser uma libertação, e para outra pessoa seja uma oportunidade de aprender com aquilo. Sim. E mudar o rumo, o reconhecer Deus. Tipo, por exemplo, uma pessoa que tem câncer e ela, por algum motivo, ela descobre e passa por aquele processo todo, quimioterapia e tudo mais. Sim, sim, sim. E ela é curada. Ela vai ficar muito feliz por ser curada, mas o processo não é fácil, né? O processo ali... De jeito nenhum. Então, quando ela vai para a igreja e conta o testemunho, aquilo que foi um episódio ruim na vida dela, mas que no final Deus mostrou seu poder, a libertou daquilo ali, pode servir para outra pessoa que não pegou aquela doença, não tem aquela doença, mas como se fosse um reconhecimento que Deus existe. Cara, isso é muito impactante e mostra a oportunidade que a gente tem e quantas vezes a gente perde a oportunidade na vida dos outros, o que acontece na vida dos outros, ou bênçãos que as pessoas têm, e a gente olha para aquilo e a gente... ou a gente pode ser tentado pela inveja, né? Eu queria ser que nem fulano. Sim, sim. Ou não reconhecer mesmo que ali tem um Deus. Tipo, o cara é inteligente, então ele conseguiu ter uma ascensão naquela profissão, ou ele fez isso, fez aquilo. Tá, tudo bem, mas tem um Deus atrás, por trás. E não é por trás, a gente fala por trás, mas não é. É à frente mesmo, abrindo portas e abençoando e tudo mais. E às vezes a gente perde essa oportunidade. Deus ele ajudou aquela pessoa, ele pode me ajudar também. Deus abençoou aquela pessoa, pode me ajudar também. E para a pessoa, no caso para Israel, era uma libertação, as pragas. Exato. E para o Egito, não era que eles só estavam sofrendo ali. Eles tinham a oportunidade de se arrepender ali. Se arrepender. Exatamente. Infelizmente, eles não aproveitaram essa oportunidade. É até um ponto que, assim, uma pergunta, né? Sim. Por que milagres, eles geram reações tão diversas, né? É uma coisa, né? Porque, querendo ou não, ali,
as pragas estavam acontecendo com os egípcios, Sim. só que ao mesmo tempo era um milagre para a vida deles, de certa forma, uma oportunidade milagrosa Sim, deles se sim. arrependerem Sim. e seguir caminhos diferentes ali, Sim. né? Querendo ou não, vai da questão da percepção. Isso. Vamos supor, acho que uma colocação Perfeita bem, essa colocação sua. uma colocação bem clássica. Vamos supor, tá chovendo hoje, Certo. né? Um milagre, ele tá chovendo, mas tipo, supondo que eu sou uma pessoa que não sabe de casa, caramba, velho, maldições, eu ia sair hoje e tá chovendo. Ia pra uma né? praia, Ia pra pegar uma praia. onda e tal. Pra mim, um milagre é a chuva, só que pra Pro mim, agricultor. eu tô interpretando ótimo. como uma maldição. Né? Entendi. Sendo que outra pessoa ali, vamos supor que tem uma fazendinha, dias que não chove, aí começou a chover hoje, né? O mesmo milagre, só que a pessoa interpretou de fato como um milagre. Ela Isso. agradece ali, Ela agradece cara, a tava Deus. esperando por isso. Sendo que tem pessoas, né, que interpretam, né, pegam os milagres como maldições. E aí você falou uma coisa interessante para que eu e você que estamos aqui e todos nós que estamos ouvindo agora, a gente comece a perceber e olhar para uma perspectiva diferente os milagres de Deus e como a gente pode, apesar que o milagre pode não ser diretamente comigo, pode ser com você ou outra pessoa, mas a gente pode crescer muito com isso, na confiança em Deus e na bondade divina, que é o tema da quinta-feira, né? Que fala sobre a bondade de Deus, que Isso. fala sobre aquela coisa. Deus ele agiu para tirar o povo do Egito. Aí se Deus age, aí diz assim, mas não, Deus de amor, e por que castigou o pessoal lá do Egito? Pois é. Se Deus não fizesse nada, aí, tá vendo aí, Deus não existe não. Não existe. Cara, a gente é ser humano, mas a gente é complexo demais. Complexo demais, A gente é não muito sabe difícil. o que quer. A gente não sabe o que quer, definitivamente nós não sabemos o que queremos. Interessante isso. Muita gente olha assim, e aquelas pessoas, né, que tipo água se tornando em sangue, piolho, chuva de granizo. E tem outra, né, que é a morte dos primogênitos, que nós vamos falar só na outra semana. Mas tanta coisa assim acontecendo, mas falar, que Deus de amor é esse? Para que essas pessoas sofrerem? Se a dureza de coração era só de Faraó, então que só Faraó recebesse esse mal, né? Sim. Por que o povo teve que receber esse mal aí, então? E aí, se Deus não tivesse feito nada, e até hoje Israel estivesse lá no Egito como escravo, tá vendo aí? Como eles têm um Deus? Até hoje. Até hoje, não sei quantos mil anos eles estão lá do mesmo jeito. Ser humano realmente é uma coisa complicada. é uma coisa complicada. Nós somos uma coisa complicada. Mas, assim, para os israelitas, as pragas foram atos de misericórdia. Exato. E como a gente falou antes, para o pessoal do Egito, uma oportunidade de se arrepender. Porque a dureza do coração era de Faraó. Mas nós vimos no começo da lição, na segunda-feira, no domingo, que o povo tinha muita confiança no Nilo, como você já pontuou, Sim. e também tinha confiança nos deuses que cuidavam de tudo aquilo para eles, para que eles tivessem colheita, tivessem prosperidade e tudo mais. Eles tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, porque cada praga, né, a gente vê que cada praga foi meio que uma derrota aos deuses, né? Tinha né, em tudo, no Nilo, a questão das pragas, assim, do piolho, a questão das rãs, tudo isso eram derrotas sistemáticas que eles tiveram dos deuses deles. Exato. Mas eles não aprenderam eles não aproveitaram a oportunidade, infelizmente. Sim. Isso é um risco que você que está me ouvindo aí pode correr. Então, aproveite, leia as situações, aproxime-se da palavra de Deus para que a gente não faça a mesma coisa que os egípcios. Pois é, né? Será que se Exato. a gente, né, no lugar deles, vendo tantos sinais assim, será que a gente ia, no lugar do faraó, por exemplo, Sim. a gente ia manter o coração endurecido ali, ou a gente, quando a serpente engolisse a outra ali, a gente já liberava, não, pode levar seu povo, vai lá pro deserto, fazer sua adoração. Será que a gente, no lugar dele, a gente ia segurar até a última praga ali, ou se a gente, na primeira demonstração, a gente ia escolher Está do liberar lado o pessoal? de Deus. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, né? É verdade. Porque a lição falou uma coisa na quinta-feira que diz o seguinte: não importa quantos sinais e maravilhas sejam realizados, as pessoas ainda precisam escolher se vão ou não crer no poder de Deus. Cara, isso é muito real. É como você falou. Tá tudo bem, tem os milagres, tem. Você tá vendo? Tá. Você não tá sonhando? Não, realmente eu vi. De Mas fato. mesmo assim, eu preciso escolher.
Eu preciso escolher, você precisa escolher, todos nós precisamos escolher estar ao lado de Deus. Isso é inquietante e não ao mesmo tempo. Porque se a gente escolher o lado de Deus, a gente está no lado vencedor. Aí a gente diz, então é fácil, é só escolher o lado de Deus. Pois bem, meu amigo, você que está ouvindo, é só fazer isso. É só escolher o lado de Deus, mesmo que dúvidas apareçam e dificuldades, seja mais difícil escolher o lado do Senhor. A obediência é o melhor, é o melhor resultado, é o melhor caminho, é onde a gente vai se dar bem, se nós formos pelo caminho de Deus, mesmo que às vezes não entenda muito bem, ou a galera acha que não vai por esse caminho não. Todo mundo está vindo para cá, só você. Mas se é para obedecer a Deus, é melhor. Exatamente. Porque a gente está vendo aqui que não seguiu o caminho da dureza do coração de Faraó. Exatamente. Aí tem uma parte aqui ainda na lição de quinta-feira, certo? Que fala assim: a nona praga foi a escuridão total por 3 dias, proporcionando um tempo de reflexão para o faraó, para que ele considerasse suas escolhas e suas consequências, né? Se a gente olhar bem por cima, todas as pragas, bem por cima mesmo, sim, a gente pode achar que foram pragas aleatórias, né? Vou mandar uma mosca, um gafanhoto e por aí vai, sim, bem aleatório. Só que eu lendo essa parte aqui, caramba, né? 3 dias na escuridão, né? Parece muito um clima propenso para a gente repensar as escolhas, né? Tava num momento ali, né? A praga, as trevas tomaram conta ali. Sim. E ele teve mais uma oportunidade. Você vê Deus novamente ali se mostrando misericordioso, né? E deu a ele uma nova chance de ele repensar antes que o seu primogênito ali viesse a falecer, viesse a cair a 10ª praga sobre o Egito. Eu achei muito interessante e verdade. Me fez pensar, desde a primeira praga até a 10ª, que foi tudo premeditado. Foram pragas específicas, atacando pontos específicos, para que fizesse eles pensar. Né? E você falou isso, eu lembrei que nós estamos numa sociedade tão conectada. Você lembra qual foi a última vez que faltou luz no seu bairro, na sua casa? À noite, principalmente. Sim, tem muito tempo, mas eu lembro. Porque você fica sem computador, exato, sem internet, não tem internet, tipo, que às vezes pode atingir também a questão da rede do celular, então você fica sem nada. O celular vira um pedaço de plástico. Sem internet ele não serve para nada, né? E eu lembrei quando eu era criança, as melhores histórias que meu pai contava era quando faltava luz, porque ficava todo mundo assim, tipo, tinha vela em casa, né? E aí esse dia ele aproveitava, e não era história de terror nem nada, ele contava quando ele era pequeno e tal. Então, a falta da luz em si, você falou isso, eu lembrei, em casa, ou você ficar nessa questão de trevas, podemos dizer assim, é uma hora que você acaba saindo muito do mundo material e você tem momento ou de conversar, né? Ou então se sozinho pensar. Exato. E veja que o Deus de misericórdia, né? Ele ainda deu tempo para que as pessoas pensassem. Então, não é que Deus chegou lá com tudo, passou um trator por cima de todo mundo. Não. Eles tiveram chance de parar, analisar, bem pontuado isso aí, bem pontuado. E aí a gente vai para a parte da sexta-feira. Você ainda quer falar alguma coisa da quinta? Aqui tá fechado. Então, na parte da sexta-feira, você falou uma coisa, e eu também comentei sobre a questão lá do milagre do bordão virando serpente. Sim. E que os magos fizeram a mesma coisa. Eu peguei um trecho aqui da parte da sexta-feira, você que está em casa, dá uma olhada também. Diz assim: assim a falsificação de Satanás, que aí a lição fala que por trás de tudo aquilo, daquele engano dos magos, estava o diabo, né? Sim. Então se cumpriu o seu objetivo de tornar ousados os egípcios em sua rebelião e fazer com que Faraó endurecesse o coração. Ou seja, o engano serviu para que o Egito ali fortalecesse a sua confiança nos magos, nos seus deuses, e Faraó ficasse com o coração duro. Mas também teve mais coisa. Satanás esperava também abalar a fé de Moisés e Arão na origem da sua missão. Isso para mim tocou muito. Então ele não queria só endurecer o coração, ele também queria abalar os servos de Deus na sua missão de tirar o povo do Egito. Exatamente. Cara, isso aí. E quantas vezes a gente cai em enganos do diabo, e são
enganos revestidos assim com um papel de presente muito bonito. Sim. Então a gente se acha o maioral, o bonzão, mas no final o que é que quer? Que a gente fique enganchado no engano e também que a gente desista da nossa missão que a gente tem para com Deus. Exatamente. Cara, isso é forte. É forte. E a gente precisa, todos nós precisamos entender cada vez isso melhor. Que o melhor caminho é o caminho da obediência. E Satanás, ele vai tentar enganar, ele vai tentar dissimular, ele vai tentar te tirar do caminho, mas sempre a decisão é minha. Sempre eu que vou decidir. No final é sempre a gente que decide. Sempre é a gente que decide. Então ele tenta, né? Ele tenta. Ele tentou desanimar Arão e Moisés. Mas Arão e Moisés só desanimariam se eles decidissem desanimar. Ele tentou. Exatamente, Ele tentou. Ele fez a parte dele. Ele tentou. Ele jogou lá, jogou a carta, você pega se quiser. Isso, mas Exatamente. A decisão no final sempre é nossa. sempre é nossa. E isso é uma coisa interessante para que a gente perceba, né? E a gente já estamos encerrando hoje, mas talvez nisso aí, sempre a decisão será sua, meu amigo. Sim. Sempre minha e sempre sua. E que a gente não possa, que a gente não vá tão longe como o Faraó foi. Né? Isso. Foram várias tentativas ali, várias oportunidades que o Senhor Sim. Deus deu aos egípcios ali, Sim. né? E que a gente, que se for necessário, na primeira a gente pare, né? A gente pare, pense, veja o Reconsidere. caminho errado que nós estamos seguindo e a gente volte para Deus, volte para Cristo, enquanto é tempo, né? Enquanto a gente não chega na nossa 10ª praga. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Então, meus amigos, é isso. Termina hoje. Eu espero que você tenha gostado. E sexta-feira tem mais? Sexta-feira tem mais. Nós estaremos Estamos de estudando volta a lição aqui. número 6. Sexta-feira estaremos aqui estudando a lição número 6. Exato. Curta aí, né? Compartilhe. Fala aí Curta, que você comente. sabe melhor falar isso aí. Curta, comente, O que for que compartilhe. quer fazer, se faça. Se você gostou desse conteúdo, né? Assim que Pronto. se Se dizem. não gostou, também comenta aí, né? E Mas- sexta-feira nós estaremos aqui com mais um tema da Palavra de Deus. Você poderia orar para a gente terminar então? Com certeza, com certeza. Senhor Deus Pai, obrigado por mais um estudo da lição. Que a gente, assim como o Faraó, não possa... Que a gente não seja igual a ele, a gente não seja resistente, a gente Amém. observe o quanto antes as atitudes, que a gente possa voltar para Ti, voltar para fazer o que é certo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Valeu, Maranata. Valeu.